Em projeção cotada, nós podemos caracterizar fundamentalmente 3 tipos de reta. Uma reta, que se eu represento aqui, em função de que exista somente um plano de projeção, nós podemos considerar, por exemplo, uma reta que nós vamos caracterizá-la como uma reta horizontal, em que qualquer ponto desta reta que eu caracterize, ela terá sempre a mesma distância ao plano de projeção em cada um dos pontos. Então, se aqui eu tenho um ponto A, que eu tenha, por exemplo, uma altura de 2, né? E em relação a isso, nós temos que sempre ter uma escala de representação, uma escala gráfica, por exemplo, em que eu tenha aqui a representação do que efetivamente eu estou considerando em relação ao objeto real, a sua verdadeira grandeza. Então, aqui eu posso ter 2 centímetros, 2 metros, isso aqui equivaleria para eu poder ler a escala que eu tenho aqui representada. Por exemplo, se eu tenho um ponto A e um ponto B também de cota 2, eu posso, se isto aqui a unidade for centímetro, eu posso pegar, então, esta unidade, que é a minha escala de representação, e ver quanto que eu tenho do ponto A até o ponto B, em função de que é uma reta horizontal, ela tem todos os pontos paralelos ao plano de projeção, eu teria aqui em verdadeira grandeza a possibilidade de medir exatamente a distância entre o ponto A e o ponto B. Isso aqui nós estamos caracterizando uma reta paralela ao plano horizontal de projeção e por isso chamamos esta reta como uma reta horizontal. Se nós tivermos, por exemplo, uma reta em que a representação do seu segmento vai nos dar apenas um ponto em função de que esta reta está perpendicular, a posição desse segmento estaria perpendicular ao plano horizontal de projeção e com isto, por ser um sistema projetivo ortogonal, nós teríamos, no caso, que um ponto C, por exemplo, de cota qualquer, por exemplo, um ponto C de cota 1, estaria idêntico, em termos projetivos, né, com a sua projeção, a um ponto D, por exemplo, de cota 4. O que significa isso? Neste ponto, nós temos a coincidência, né, de um segmento, então, que está numa posição ortogonal ao plano de projeção, em que eu tenho o ponto C de cota 1 e o ponto D de cota 4, considerando estas unidades aqui de representação. Nós também poderíamos ter, então, uma representação de uma outra reta, que aqui eu diria, nós temos uma reta horizontal, aqui uma reta vertical, e aqui vamos caracterizar uma reta qualquer, em que ela não tem, então, uma manutenção de todos os pontos com a mesma cota, nem todos os pontos coincidentes em um único lugar, em uma única projeção. Ela teria, por exemplo, uma reta, um ponto E, de cota, vamos dizer, cota 1, e vamos caracterizar um ponto F, por exemplo, de cota 3. O que significa aqui? Nós temos que ler e observar que esse ponto, tendo a cota 1 e aqui este cota 3, nós temos que entender que existe uma reta inclinada, então, né? Uma reta inclinada em que o ponto E está dando, né, a posição do ponto mais alto e o ponto E a posição do ponto mais baixo. Aqui nós temos 3 tipos de reta. Uma reta, um segmento que estaria apoiado numa reta vertical, um segmento que estaria apoiado em uma reta horizontal e um segmento apoiado em uma reta genérica ou reta qualquer.